Tudo bem, pessoal? Eu hoje vou mostrar para vocês como eu fiz essa meia de tricô muito fácil. Esse modelo pode ser feito para criança ou para adulto. Ele é muito simples, bem fácil mesmo de fazer. Tem o formato do calcanhar e é quase todo feito com o mesmo ponto, que é o ponto meia, mas essa barrinha 1 por 1 aqui em cima. Eu vou ensinar então nesse vídeo, além de fazer a meia, a descobrir a quantidade de pontos que a gente precisa para iniciar o trabalho, seja para um adulto ou para uma criança. Independente da quantidade de pontos que vocês forem trabalhar, vocês vão conseguir fazer, porque é tudo muito simples, mesmo a parte do calcanhar, tá certo? A outra vantagem da gente trabalhar com esse ponto na meia é que ela fica igual, tanto do lado de fora quanto do lado avesso. Então, a gente não precisa se preocupar em fazer um pé com o calcanhar para um lado e o outro pé com o calcanhar para o outro lado. A gente pode fazer as duas exatamente iguais e aí uma costura de um lado e a outra costura como se fosse do lado avesso. É tudo muito simples, vocês vão gostar. Eu tenho um outro modelo de meia que eu já mostrei aqui no canal, que é feita com ponto malha, mas é uma técnica bem parecida. Eu fiz ela listradinha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver. Ele fica um modelo um pouco mais justinho no pé, essa aqui eu acho que fica um pouquinho mais solto, mas as duas são ótimas e muito fáceis. Então agora eu vou pedir para quem não é inscrito, para se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e vamos começar! Para fazer essa meia, eu vou usar o seguinte material. Eu vou precisar de agulha de tricô número 6, e cada um pode usar a lã de sua preferência. Eu estou usando a molê de um tom de bege. Então vamos ver como é feito? Antes de começar a meia, eu preciso descobrir quantos pontos eu vou precisar para cada pessoa, seja para um adulto, seja para uma criança. Então eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei no outro vídeo, vou só relembrar aqui, como eu faço para descobrir a quantidade de pontos. Antes de começar a meia, tá? Eu ainda não estou começando bem o passo a passo da meia. Antes de começar, eu coloco uma quantidade X de pontos na agulha. Como eu estou fazendo para uma criança essa meia, eu vou colocar 30 pontos. Mas a princípio eu não sei quantos pontos eu vou precisar. Então eu coloco aqui 30 pontos. Eu já tenho os 30 pontos aqui que eu vou usar só para fazer a minha medida. Eu coloco um nozinho bem fraquinho aqui na ponta, porque provavelmente eu vou precisar desmanchar isso aqui depois. Se der certo, eu venho aqui e coloco mais um nó, né, para ficar mais firme. Aí eu vou tirar aqui, porque aqui a gente está fazendo só a prévia ainda, né? É uma prévia para fazer uma medida. Eu acho que vale a pena, porque aí a gente perde um tempinho muito pequeno agora no início, mas depois ganha tempo, porque no final dá certo o tamanho que a gente vai precisar. Então agora eu faço aqui só umas 2 carreirinhas de uma barrinha 1 por 1, só fazendo assim, um ponto meia, um ponto tricô. Vou só alterando isso, na outra carreira eu repito, né? Eu acompanho o ponto que tá. Só um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. Então eu vou fazer essas 2 carreirinhas aqui. E aí eu já mostro para vocês como eu faço para medir. Pronto, eu fiz essas 2 carreirinhas, né? Só pra gente poder tirar a medida. Aí o que que eu faço? Eu sempre tiro isso aqui da agulha. Aí eu vou lá na perna da criança ou do adulto, né, que eu quero medir, e vou ver se serve isso aqui na circunferência. Aí eu vou medir para ver se serve. Se serviu, beleza, posso enfiar a agulha, dou mais um nozinho lá no início e sigo fazendo. Agora, se ficar grande ou pequeno, ó, no meu caso, ela ficou sobrando a medida que eu fiz. Eu fiz aqui e sobraram 6 pontos. Aí eu venho aqui, ó, medir. Ah, a perninha é bem fininha, a perninha é desse tamanho. Podia ter sido bem menor, isso aqui ficou tudo sobrando. Aí eu vejo quantos pontos tem aqui nesse pedaço que ficou sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então é sinal que se eu diminuir 6 pontos, a meia vai dar certo. Então, eu começo a minha meia com 24 pontos. Esse aqui é para uma criança, né? Agora, se, por exemplo, tu vai medir e faltou um pedaço. Ah, faltou um pedacinho. Pedacinho que faltou, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Falta um pedacinho assim. Vamos ver quantos pontos tem nesse pedacinho. E a pessoa vem aqui e conta 1, 2, 3, 4. Ah, tem 8 pontos. Então, um sinal que eu podia ter colocado 8 pontos a mais. Com 38, minha meia vai dar certo. Então, assim, cada um tira a sua medida.
Por que que é legal cada um medir? Porque também tem a variação do ponto de cada pessoa, a variação da espessura da lã, já usa uma lã diferente, já vai ficar um tamanho diferente. Uma pessoa tem um ponto mais apertado, a outra tem um ponto mais solto. Então, cada pessoa que fizer a sua medida dessa forma, a chance de dar certo é bem maior. Porque aí já vê direitinho, ó, eu medi e deu certo, tá bom? Então, a partir daqui, no meu caso, eu vi que sobrou um pedacinho, que são 6 pontos, eu vou começar a minha meia, então, com 24 pontos, tá? Se for para um adulto, a pessoa já não precisa nem começar com 30 essa medida aqui, já pode colocar mais, sei lá, coloca uns 40, 44, por exemplo, só para medir, né? E depois começa com a quantidade certa que for da medida que a pessoa tirar. Tá bom? Então agora, o que eu faço? Eu aproveito essa mesma lã aqui, para não jogar isso aqui fora, desmancho isso aqui e coloco os pontos com essa mesma lã aqui. Eu dei um nozinho bem fraquinho aqui na ponta, então é fácil de desmanchar. E aí eu já começo daqui mesmo, tá bom? Agora, então, começando a meia para valer, eu vou fazer a minha, que é para uma criança, com 24 pontos. E cada um pode continuar com a quantidade de pontos que tiver feito na sua medida. Essa meia é muito fácil, principalmente a parte do calcanhar, ela é bem fácil. Então, independente da quantidade de pontos que vocês estiverem usando, não tem mistério nenhum. Então, eu vou acabar de colocar meus pontos aqui e a gente já continua. Coloquei todos os pontos e agora sim eu vou dar um nozinho bem forte aqui na ponta, porque é para não desmanchar mesmo. Vou dar 2 nós. Vou tirar uma das agulhas. Essa agulha com os pontos eu passo para o lado esquerdo. Agora a gente vai começar a trabalhar nessa barrinha aqui de cima, que é uma barrinha 1 por 1. Ela é feita sempre com um ponto meia e um ponto tricô, e eu vou repetindo isso. Então, faço um ponto meia e um ponto tricô. Agora eu vou repetindo essa sequência desses 2 pontos até o final da carreira. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou repetindo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou virar a agulha aqui para o lado esquerdo novamente. E agora, a partir daqui, eu vou acompanhar o ponto que estava na carreira abaixo. Ou seja, que eu tenho um ponto meia, eu faço um ponto meia. Aqui eu tenho um ponto tricô, faço um ponto tricô. E eu vou indo assim até chegar no tamanho da barrinha que eu quiser. Essa barrinha, deixa eu largar aqui para mostrar para vocês. Essa minha aqui eu fiz com 10 carreiras, tá? Mas ela não tem uma quantidade fixa. Se a pessoa quiser um pouquinho menor, pode fazer um pouquinho menos de carreiras. Se a pessoa quiser um pouquinho maior, pode fazer um pouquinho mais de carreiras, tá? Não tem uma quantidade, assim, fixa. A quantidade que colocar vai dar certo. É só importante ter sempre a barrinha, porque ela fica mais elástica, né? Ela ajusta um pouquinho na perna. Então, se a gente deixar sem nada, pode ser que a meia fique muito solta. Se quiser a perna aqui um pouquinho mais apertada, pode colocar um pouquinho mais de carreiras, não tem problema. Se não gostar muito da barrinha, faz um pouquinho menos. Também vai dar certo, tá? É só importante ter, porque é a barrinha que firma a meia em cima, tá? Então, eu vou fazer agora 10 carreirinhas da minha barrinha e eu volto pra gente continuar. Eu já terminei aqui a barrinha, né? Que vai ser o caninho aqui da meia, a parte de cima do cano da meia. Agora a gente vai fazer o cano da meia em si, que é somente em ponto meia. Aqui no cano da meia, a gente não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição. É só continuar fazendo sempre em ponto meia. Tanto do lado da frente quanto do lado avesso. Sempre pegando a lã por baixo da agulha. Esse cano da meia, a gente pode fazer de qualquer tamanho. Então, para quem gosta do cano um pouquinho maior, a gente está fazendo agora essa parte aqui, ó. Quem gosta um pouquinho maior pode fazer mais carreiras. Quem gosta bem curtinha pode fazer só um pouquinho, tá? Fazer bem pouquinho, umas 2, 3 carreiras, só que aí fica com o cano bem curtinho, já fica quase que o calcanhar aqui depois, ó. Fica bem curtinho, também é uma opção para quem não gosta, né, dela muito comprida. Quem gosta ela bem comprida pode fazer bem mais.
Esse modelo aqui, infantil, que eu tô fazendo, eu fiz com 22 carreiras aqui antes de chegar no calcanhar, tá? Então, essa parte aqui, cada um faz do tamanho que desejar. Eu vou continuar fazendo até chegar quase lá no calcanhar. Quando faltar só uma carreirinha para fazer o calcanhar, eu vou voltar e aí eu vou mostrar para vocês como eu faço as marcações para fazer bem fácil o calcanhar, tá? Então, eu vou fazer, como eu tenho 22 carreiras aqui, eu vou fazer quando eu chegar em 21, eu volto e aí eu mostro para vocês como eu marco, faço as medidas aqui, as marcações nos pontos, para depois começar o calcanhar na próxima carreira, então, tá bom? Então, aqui só ponto meia, tanto na carreira da frente quanto na carreira do avesso. Ela vai ficar exatamente igual dos dois lados, no lado de fora e no lado avesso. Já fiz praticamente todo o cano da meia, então até aqui foi só fazendo reto, sem mexer em nada, em quantidade de pontos, nem aumentar, nem nada, só fiz reto, tá igual dos dois lados. Agora tá faltando só uma carreira aqui no cano da meia para depois eu começar a fazer o calcanhar. Então, nessa última carreira que eu vou fazer agora, que faz parte do cano ainda, eu gosto de colocar umas marcações para depois, quando eu chegar na próxima carreira, que é a carreira de fazer o calcanhar, onde eu começo a fazer o calcanhar, fica bem mais fácil. Aí, como eu faço essas marcas? Eu pego uns pedacinhos de lã, assim, ó. Só peguei uns pedacinhos de lã, cortei restinho de lã de outra cor, só para fazer as marcas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou deixá-las aqui. Eu vejo quantos pontos eu tenho e eu vou calcular a metade desses pontos. Então, como aqui eu tenho 24 pontos nessa que eu tô fazendo, a metade é 12, tá? Então, eu vou contar 12 pontos e vou marcar. Para quem tiver, por exemplo, trabalhando com 30 pontos, vai ser 15, né? Quem tiver 40, vão ser 20. Agora, se a pessoa tiver uma quantidade ímpar, por exemplo, 25 pontos, aí pode deixar um ponto a mais nessa primeira metade, tá? Aí vai calcular 13 aqui e a outra vai ficar com 12, tá? Eu tenho 24, vou pegar 12, então. Então, vou fazer a metade dos pontos aqui. Sempre fazendo em ponto meia, como a gente já vinha fazendo. Então, vou fazer a metade dos pontos, que são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12, cheguei na metade. Então, eu pego um pedacinho da lã de outra cor e coloco aqui só para marcar, para saber que aqui é a metade. Isso aqui, depois que a gente trabalhar o calcanhar, a gente puxa e arranca, né? Agora, essa outra metade que sobrou, que eu ainda não fiz os pontos, eu preciso dividir em 3 partes. Como eu tenho 12 pontos, cada metade fica com 4, né? 12 dividido por 3 dá 4 em cada um. Por exemplo, se a pessoa estivesse trabalhando com 30, cada partezinha seria de 5, tá? Se a pessoa estiver trabalhando com os 25 que eu dei o exemplo, aqui também ia ficar 12, porque eu deixei um a mais para cá, então ia ser 4 também, tá? Se a pessoa estiver trabalhando agora com uma quantidade que não deu um número exato, por exemplo, está trabalhando com 40 pontos, aí eu tenho 20. 20 dividido por 3 vai dar 6 para cada lado, mas vão ficar sobrando 2, né? Para completar os 20. Ó, 3 vezes 6 dá 18, né, por exemplo, e ainda faltam 2. Aí esses 2 deixa dos lados, tá? Nas partes dos lados, e a do meio deixa sempre diferente. Mesma coisa se tiver um a mais, deixa no meio. Então, eu vou fazer aqui que vocês já vão entender, ó. Então, eu vou dividir em 3. Primeira partezinha, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, essa aqui é uma partezinha. Vou marcar de novo. Coloco mais um pedacinho de lã aqui para marcar. A outra parte, do mesmo tamanho. 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Pego mais um pedacinho da lã aqui para marcar. E faço o restante. Isso aqui foi só para colocar as marcas, tá?
Então, o que foi feito aqui? Só para a gente revisar. Contei a metade dos pontos, marquei. Essa outra metade, dividi por 3. Então, ficou aqui 4 pontos em cada um. Para minha quantidade de pontos, né? Aí cada um vê a sua quantidade de pontos. Se nessa metadezinha aqui ficar alguma quantidade diferente de pontos, assim, que como o exemplo de 20 pontos, né? Tiver 20 pontos aqui, fica com 6, 6 e 6, ainda sobram 2, aí joga esses 2 para o cantinho aqui. Então, vai ficar 7, 7 e no meio 6, tá? Então, essa é a marcação que a gente fez. Agora, eu vou virar para começar o calcanhar. Para fazer o calcanhar, a gente vai trabalhar nessa metade de cá, tá bom? Essa aqui, por enquanto, vai ficar parada. E nessa metade, eu vou dar o foco na parte do meio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar até o finalzinho da parte do meio aqui. Então, eu vou fazer os pontos da primeira parte, que são 4 aqui no meu, né? 1, 2, 3 e 4. Já cheguei aqui no primeiro marcador. Agora eu vou até o final do segundo marcador. Tá? Continuo fazendo até o final do segundo. 1, 2, 3 e 4. Cheguei aqui no segundo, tá? Por enquanto, a gente não vai fazer até aqui. Agora, eu vou virar e vou fazer até o final desse marcadorzinho aqui do meio só, tá? Vou colocar lá pro lado de trás aqui. Ó. Sempre ponto meia, tá? A gente tá trabalhando só com ponto meia aqui. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então, eu fui até o final do primeiro marcador, fui até o final do segundo, depois voltei até o final desse, que tá no meio. Viro de novo. A partir daqui, a lógica vai ser a seguinte. A gente vai ficar indo e voltando, e cada vez que eu for até o final desse aqui, eu pego um a mais desse lado. Cada vez que eu voltar e chegar até aqui, eu pego um a mais desse lado. Até terminar todos aqui e até terminar todos até o meio que eu marquei. Tá? Eu vou fazer junto aqui que vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Então, por enquanto aqui no meio, ó, no meio desses dois marcadores, eu tenho os 4 pontos que eu deixei no início, né? Então, agora eu vou aqui, faço todos esses que estão aqui no meio. 1, 2, 3 e 4. E toda vez que eu chegar num dos ladinhos, eu pego um a mais. Vai ficar até um buraquinho maior aqui. Agora eu pego um a mais. Peguei um a mais, já tenho 5. Aí viro novamente. Virei. Vou fazer esses agora que são 5 aqui no meio, né? Eu peguei um a mais, então eu faço esses 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E chegou aqui nesse buraquinho maior, né? Que é onde estava o marcador, pego mais um pontinho aqui desse outro lado. Agora já tenho 6. Vocês estão vendo? Viro. Agora, faço esses 6 e chegando lá no outro ladinho, pego um a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou pegar mais um aqui, 7. Tá? Agora já tenho 7 aqui no meio. Então, eu vou fazendo isso até chegar nessa metade aqui do meio e até chegar aqui na ponta. Tenho 7, viro. Agora, faço esse 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. E pego mais um aqui. 8. Ó, o calcanhar vai formando, vocês estão vendo? Ó, já tá ficando redondinho. Viro. Então, já tenho 8. Agora, faço os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pego mais um. 9. Já tem 9. Aqui já estão faltando só... Tá faltando só um, ó, para chegar aqui no marcador desse lado. E aqui ainda falta um 2 desse lado. Então, viro. Fazer os 9 e vou pegar mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou pegar mais um aqui, 10. Agora sobrou só um aqui desse lado. E lá do outro lado tem só mais um. Então, faço os 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego mais um aqui do lado, chegou no espacinho. 11. E aqui eu já cheguei onde está o marcador. Então, para esse lado de cá, o calcanhar já está pronto. Eu viro. E aqui tem mais um ainda que eu preciso pegar, ó. Então, eu vou até o final agora da carreira e vai completar os 12 pontos dessa metade que eu separei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e chegamos no espaço 12, completou a metade. Agora eu posso tirar esses marcadores. Eu queria mostrar para vocês como já ficou o formato do calcanhar, ó, bem certinho. Ó. Ficou direitinho, vocês estão vendo? Agora os marcadores aqui eu posso puxar. E a partir daqui, agora é reto. A gente vai só ter uma diminuição lá no bico do pé. Na penúltima carreira, a gente vai fazer diminuições. A partir daqui, é tudo reto. Só seguir a carreira todinha, fazendo em ponto meia. Volta em ponto meia, segue até o tamanho do pé desejado. Aí eu já quero mostrar para vocês também o que eu faço para medir o tamanho do pé. Eu vou só terminar essa carreirinha aqui e eu já mostro. Aqui é todo, faz normalmente, toda a carreira. Cheguei aqui naquele buraquinho, ó, que era da divisão. Continuo fazendo. E aí já junta tudo. Já tô terminando aqui a carreira. A partir de agora, a gente tem que fazer um pedaço que vai formar essa partezinha aqui do pé, ó. A gente já fez essa partezinha aqui de cima, que fica bem acima do cano da meia, né, que é a barrinha 1 por 1. Fez todo o cano, fez o calcanhar, e agora a gente tá fazendo esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui que vai formar o pé em si. E como eu faço para saber a quantidade de carreiras? Eu venho aqui, ó, normalmente, agora que já tem um calcanhar bem definido aqui, eu encaixo esse calcanhar aqui no pé da pessoa
e vou medindo, vou fazendo, vou medindo, vendo se a quantidade de carreiras já tá certa. Aí eu sei exatamente o tamanho que eu preciso fazer. Ó, encaixo aqui, ó, e vou medindo. Encaixo no pé. Então, essa aqui, como eu tô fazendo para uma criança, eu fiz esse pedaço aqui com 18 carreiras. Aí, chegando aqui na pontinha, para deixar esse arredondado, tem uma carreira de diminuições e mais uma carreirinha. Depois a gente já arremata, tá? Então, aqui, esse pedaço aqui, que para mim eu fiz com 18, é bom sempre ir medindo. Como eu falei, encaixa aqui no pé e mede, ó. Vai fazendo um pedacinho, né? Faz mais um pedacinho, mede. E aqui é só fazer reto, né? Então, até chegar ao pé. Então, quando chegar na carreira de diminuições, aí eu volto para explicar para vocês. Aqui vai só fazendo ponto meia reto, não tem mudança nenhuma. Só continua com a mesma quantidade de pontos que a gente estava no início. Ó, só ir fazendo. Sempre ponto meia, tá certo? Então, vocês vão fazendo, vão medindo, vendo o tamanho que vocês vão precisar. Principalmente quem estiver fazendo um modelo para adulto, vai precisar bem mais de carreiras do que essa quantidade que eu fiz. Tá? Vocês então vão fazendo, medindo. Dependendo da lã, se vocês estiverem usando uma lã mais grossa, mais fina, sempre vai ter também uma variação. Então eu vou continuar e já já eu volto para mostrar para vocês aqui como a gente faz o acabamento lá na pontinha do pé. Já terminei a parte do pé, então, que veio aqui depois do calcanhar, ó, esse pedaço aqui. Aí, nesse momento, é bom colocar assim no pé da pessoa também, para quem estiver fazendo, a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Colocar no pé assim e medir, ver se não faltou mais nada, mais nenhuma carreirinha, se não ficou grande demais, encaixar assim, ó. Principalmente se for o primeiro pé da meia, né? O outro a gente faz igual. Aí já terminei aqui, agora a gente vai fazer uma carreirinha de diminuição, que é para dar uma arredondada na pontinha da meia. Essa carreira a gente vai tirando de 2 em 2 juntos, da seguinte forma, sempre trabalhando em ponto meia, né? Tiro 2 juntos, aí esse ponto aqui, ele continua aqui na agulha, eu não devolvo, porque a gente não tá arrematando. Tiro os próximos 2 juntos. Vou sempre deixando os pontos aqui na agulha, ó. Tiro os próximos 2 juntos. Vou fazer isso até o finalzinho. Até terminar essa carreira. Cheguei ao final da carreira, então nesse momento eu tenho a metade dos pontos que eu tinha antes. Antes eu tinha 24, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho só 12, tá? Vou fazer só mais uma carreirinha com esses 12 pontos, só para não ficar tanto espaço aqui entre um e outro. Também faço em ponto meia. Só faço todos os pontinhos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, parte que a gente vai tricotar já tá pronta. Agora a gente vai arrematar esses pontos, né, que no meu caso são 12. Vai ser sempre a metade do que vocês estiverem fazendo. Agora, para arrematar, eu tiro 2 juntos. O ponto que ficou na agulha aqui do lado direito, eu devolvo para o lado esquerdo. Tiro os próximos 2 juntos. Devolvo o ponto para a agulha novamente. Tiro os próximos 2 juntos. Vou fazer isso até o final. Chegando aqui no final, ficou só um pontinho, eu vou cortar a lã e puxo.
Tá pronto o pezinho, agora só falta a costura. Para fazer a costura, eu só queria mostrar uma coisinha para vocês. A costura ela vai ficar sempre na parte de dentro da perna. Só que se eu costurar as duas dessa forma, ó, fizer as duas iguais, uma fica com a costura aqui pro lado de dentro da perna e a outra, se a outra perna estiver aqui, por exemplo, a costura vai ficar pro lado de fora. Então, para isso não acontecer, eu posso, como elas são iguais dos dois lados, eu posso virar e costurar essa do outro lado, ó, por exemplo. Aí a costura fica para cá, tá? Costuro uma para um lado, uma assim, e a outra eu viro e costuro assim. Aí elas ficam com as costuras sempre para a parte interna do pé. Eu não preciso me preocupar nesse modelo em fazer o calcanhar aqui uma de um lado e a outra fazer o calcanhar do outro lado, tá? Porque elas são iguais dos dois lados, do lado avesso e do lado de fora, tá? Então, nesse modelo aqui, isso aqui é mais fácil. Nesse modelo que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, nesse sim, como a parte de fora da meia é diferente, a gente fez um pontinho diferente, aí eu preciso fazer um calcanhar de um lado e do outro. Nessa aqui eu posso fazer exatamente igual, eu simplesmente costuro uma assim, aí a costura fica aqui pra dentro, ó. A outra eu faço ao contrário e costuro assim. Posso fazer elas iguaizinhas, tá? E aí a costura sempre vai ficar pra parte de dentro da perna. Tá certo? Então, agora a gente vai começar a fazer a costura dessa aqui. Essa aqui eu já costurei aqui, ó. Então, essa eu vou costurar assim. E aí, a costura também vai ficar aqui pro lado de dentro. Mais uma observação aqui em relação à costura. Quando chegar aqui no calcanhar, ela é um pouquinho mais larguinha, ó. Tá vendo? Essa parte veio aqui, essa veio aqui, que são as carreiras de fora. E ficou um pouquinho mais larguinha. Então, quando a gente costurar aqui, a gente tenta juntar essas duas aqui, ó. Já dá mais uma arredondadinha no calcanhar. Aí costura com esse outro lado aqui, tá certo? Então, vou começar a costurar agora. Já coloquei a agulha de costura aqui, agora eu vou costurar primeiro essa parte da barrinha de cima, cuidando para ela terminar certinho aqui uma com a outra, aqui embaixo, tá? Eu vou fazer uma costura que é feita pelo lado de fora do trabalho, e quem é acostumado a fazer pelo avesso pode fazer, porque não faz diferença. No fim, sai tudo igual, tá certo? Essa minha costura eu sempre pego aqui um ponto, saio no outro. Pego um ponto, saio no outro aqui do outro lado. Passo algumas vezes e depois eu puxo. E vai ajustando. Então, vou fazer aqui primeiro a barrinha. Agora aqui, terminando a barrinha, eu vou fazer até aqui embaixo. Vou costurar tudinho isso aqui, até chegar aqui na pontinha, tá? Então, eu vou terminar aqui, cuidando ali no calcanhar, que eu disse, né? Pra gente dar uma ajustadinha aqui, porque ele fica um pouquinho mais largo aqui. Mas se não fizer isso também vai dar certo, porque acaba que aqui no pé fica igual, tá? Então, vou continuar aqui a minha costura. Quando chegar lá na pontinha, aí a gente fecha a pontinha do pé. E é só seguir costurando até lá embaixo. Já fiz toda a costura aqui, agora vai faltar só a pontinha. Para costurar a pontinha eu faço assim. Procuro deixar essa bordinha aqui que sobrou do arremate pro lado de dentro. As meias estão prontas, espero que tenham gostado e até a próxima!